texto bíblico diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia: ele é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Vamos ter mais uma palavra de oração. Santo Deus, eterno Pai, Tua palavra foi lida, ó Deus. Que Teu Santo Espírito abençoe-nos, ó Pai, para a compreensão e aplicação dessa palavra, Senhor. Que esses homens, ó Pai, como professores que exerceram aqui o papel ensinando sobre Cristo, ó Pai, possam edificar as nossas vidas com o ensinamento que eles trouxeram, Pai. Assim como os professores também edificam as nossas vidas. Abençoe, ó Pai, essa classe de professores que passaram por nossas vidas, os professores que estão na nossa igreja, e que o Senhor nos abençoe neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, no grupo da igreja eu mandei um mapinha para que os irmãos tivessem uma orientação, né? Qual foi a viagem que eles fizeram, que está narrada no capítulo 17. Então, ao longo dos anos, os irmãos, sem dúvida, tiveram contatos com professores. E os professores são aqueles que nos ensinam, tanto formalmente como informalmente. Nós aprendemos de diversas formas. O professor não é só aquele que nos ensina na escola. Nós aprendemos com muitos professores durante a nossa vida. E a maioria das vezes, aqueles que mais ensinam, que ficam gravados, são os nossos familiares, nossos pais, pessoas muito próximas a nós, os quais gravam e marcam as nossas vidas para sempre. E esses professores nós nunca esquecemos, as coisas que eles nos ensinaram, as coisas que eles nos falaram. E alguns desses professores que passaram por nossas vidas podem ter sido muito inteligentes, mas não se comunicavam bem. Alguns arrogantes e nos afastavam deles. Outros nos inspiraram a aprender com suas metodologias. Um bom professor é aquele que ajuda os seus alunos a aprender. Nós precisamos de bons professores e mentores na nossa vida cristã. Precisamos de pessoas que nos ajudam a crescer, principalmente na nossa fé. 2 dos melhores professores foram Paulo e Silas. Eles tinham uma capacidade notável de chegar numa comunidade, se envolver com as pessoas daquela comunidade,
conversar com elas e levá-las em direção a Cristo. E nós veremos essa noite um pouco de elementos chaves para tornar-nos professores espiritualmente melhores e alunos melhores. Acompanhamos então Paulo e Silas, o ministério deles em Filipos, foi bem sucedido após o cárcere, e embora Paulo e Silas tenham sido jogados, e açoitados, eles foram libertos da prisão, houve muitas conversões em Filipos. E parece que Lucas permaneceu lá, e nós identificamos isso pelo texto, pelo pronome, que ele começa aqui sem a expressão nós. Então, provavelmente, Lucas e Timóteo tenham ficado em Filipos. Indica que aqui, quando eles, sem a presença desses dois. Anfípolis estava a cerca de 48 quilômetros de Filipos, e Apolônia mais 48, e Tessalônica mais 64 quilômetros, num total dessa viagem de 160 quilômetros. Não sabemos quanto tempo durou a viagem, não sabemos se eles pararam e evangelizaram em Apolônia, em Anfípolis. Nós não temos essa informação aqui no texto bíblico, mas nós sabemos que era uma rota importante, uma rota comercial, que passou da Ásia até a Roma. Essa estrada foi direta, através de Tessalônica. Era um porto marítimo muito importante. E como resultado era um dos principais centros comerciais. Então esses homens aproveitaram e pregaram a palavra de Deus. A cidade tinha cerca de 200 mil habitantes, era uma cidade grande. E Paulo e Silas entraram naquela cidade. Quando a gente pretende ensinar, nós temos que ter responsabilidade. Isso independente da área que eu vou ensinar. Olha que interessante, Paulo e Silas, eles entraram na cidade e eles foram para o lugar que eles estavam acostumados a ir. Em Filipos eles não foram, por quê? Porque não tinham. Eles iam direto para onde? Para a sinagoga. Eles iam para a sinagoga. E o texto bíblico diz que eles passaram 3 sábados, 3 semanas, arrazoando, ensinando sobre Cristo, explicando, provando que Cristo teve que sofrer e ressuscitar da morte. E ele diz, este Cristo a quem eu proclamo, este Jesus que eu proclamo é o Cristo, disse Paulo. E eles, na sinagoga, passaram por 3 semanas. É interessante, meus irmãos, que Paulo e Silas, eles sempre procuravam uma maneira de contextualizar a mensagem. Eles tinham metodologias, eles tinham estratégias, eles não chegavam simplesmente e soltavam. Não, eles ficaram ali 3 semanas. Não foi do dia para a noite, não foi num piscar de olhos. Eles desenvolveram, foram 3 semanas arrazoando, depois de ministrar. Na sinagoga, eles passaram um longo período de tempo ensinando, instruindo aqueles, e foram muitos que creram, mulheres, homens, e ensinaram o quê? Ensinaram a Bíblia, as Escrituras. O livro que Paulo usou, então, foi a Bíblia. Paulo não tentou convencer as pessoas, Paulo não usou PowerPoint bonitinho, ele não usou metodologias, ele usou as Escrituras. Ele usou a Bíblia para demonstrar quem era o Cristo. Não usou conselhos seculares, argumentos. É fácil esquecer o quê? Que não são nossas apresentações de PowerPoint, não é a nossa oratória, não é a nossa argumentação, a nossa piadinha, nosso entretenimento que vai fazer o quê? Que as pessoas tenham essa mudança. Mas o que? Elas são mudadas quando elas abrem o seu coração para o Espírito Santo agir. Quando o Espírito Santo age direto no coração delas e transformam essas vidas. Então não depende de métodos, não depende de estratégias, depende do Espírito Santo do Senhor. E Paulo usou a Bíblia. E nós temos alguns textos maravilhosos. A Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta
para discernir pensamentos e propósitos do coração, para discernir o quê? O cerne de quem nós somos. A palavra de Deus é aquela que está apta para fazer uma avaliação da sua vida, de como você está vivendo. E também Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele escreveu: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quem vai habilitar? Você, homem, mulher? Não são metodologias, não são estratégias. É a palavra de Deus. Ela está apta, ela é útil para o ensino, para a correção, para a demonstração. E muitas vezes nós estamos usando metodologias mundanas, e esquecendo do crivo da palavra de Deus. Eles trouxeram a Bíblia para as pessoas, eles não trouxeram metodologias. O texto diz que Paulo fundamentou, ele explicou, ele provou das Escrituras para essas pessoas. Essas palavras indicam que ele usou uma variedade de meios para ensinar aquele povo sobre a palavra de Deus. A palavra arrazoou é a mesma palavra, no original, é a mesma palavra que nós usamos para dialogar, para diálogo. Então, Paulo dialogou com aquelas pessoas, indica que ele pregou talvez um pequeno sermão, mas também pode significar que ele discutiu com aqueles homens sobre o assunto e também ou conversou bastante com eles. É isso que o texto está nos levando. Paulo gastou tempo explicando a palavra de Deus para aqueles homens. Paulo queria que eles interagissem com a palavra de Deus, não fossem apenas passivos, que eles sentissem prazer, que eles buscassem, que eles lessem, que eles verificassem as coisas que estavam erradas na vida deles através da palavra. E esses professores, eles apontaram inúmeras profecias que o quê? Cumpridas até chegar em Cristo. Eles abriram várias passagens e mostraram que eles realmente estavam falando de um servo sofredor, isso é, de Jesus, o Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados e através do qual nenhuma condenação há para nós. Hoje também nós devemos ensinar, meus irmãos, de diversas maneiras. Nós precisamos, sim, utilizar melhor as redes sociais nossas para explicar estratégia com esses jovens, com esses adolescentes. Mas não vai ser a estratégia, não vai ser a metodologia, vai ser a palavra. Então não adianta eu criar eventos para atrair pessoas se a palavra de Deus não for utilizada. Não adianta. Ele usou então a Bíblia com os Tessalonicenses. Paulo usou de uma maneira que a Bíblia falava e não Paulo, tá? Ele explicou e isso significa, ele trouxe luz para aqueles homens, compreensão. A palavra grega, é semelhante a um diagnóstico. Ele diagnosticou o que estava acontecendo. E ele usou palavras de Deus para ajudar as pessoas a enxergar o que estava de errado na vida delas. Corações, vidas, poderiam ser o quê? Abordados através de Cristo. Provavelmente vocês estão passando, irão passar por dias difíceis, por provações. Use a palavra de Deus para ser o crivo desses momentos que vocês estão passando. Se coloque diante de Deus em oração, com o espírito quebrantado, com o seu coração totalmente voltado para Deus, para que Ele abençoe você, para que Ele dê a resposta a você. Porque se tem alguém que pode te ajudar, é Cristo, com a sua palavra principalmente. Esses professores, então, eles apontaram essas inúmeras profecias para Cristo. Devemos usar a palavra de Deus para ajudar as pessoas a resolver os problemas,
né, as soluções da vida. Devemos abrir para mostrar o quê? Evidências da fé cristã. Devemos usar ela para verificação dela mesmo, dos argumentos históricos comprovados através dela. E hoje nós podemos usar a palavra de Deus corroborado com o quê? Com a história e com a arqueologia. E fechando um ciclo de que ela não é um instrumento de homens apenas, mas sim um instrumento de Deus. A Bíblia não é parte do nosso ensino, a Bíblia é o centro do nosso ensino, assim como era dos apóstolos. Os apóstolos utilizavam da Bíblia. Permita que a Bíblia avalie sua vida antes de você ensinar a palavra de Deus, desde que ela avalie você, para que você esteja apto a ensinar. Comece examinando a Bíblia, não decidindo o que você quer dizer, desde que a Bíblia fale, tire suas conclusões a partir dela. Aplique cada lição que você recebe no seu coração, cada ensinamento, cada edificação que Deus está te trazendo, aplique isso no seu coração, não deixe aquilo apagar, coloque diante, dia a dia. Procure a melhor maneira de obter o que a Bíblia tem a dizer para você e para os outros. E o principal, eles apontaram para Jesus. Observe que o objetivo de todo o ensinamento bíblico é o quê? Apontar para Cristo. Era levar as pessoas para Jesus. Paulo e Silas entenderam que eles não eram salvadores. Jesus era. Paulo percebeu que ele não estava o quê? Separado por Deus para obter mais seguidores. Hoje nós temos visto o quê? Muitas pessoas querendo obter seguidores nas redes sociais. E muitas vezes fazendo de tudo para ter esses seguidores. Até preterindo a palavra de Deus. Ou criando uma polêmica para aumentar o número de seguidores. Paulo e Silas não, eles tentaram angariar seguidores de Cristo, seguidores de Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Não fazer um marketing pessoal, mas nós devemos pregar a Cristo e não a nós mesmos. Cristo é o Salvador, nós não somos. Ele pode atender às nossas necessidades mais profundas. Nós não podemos. Ele pode libertar as pessoas. Ele pode curar. Ele pode transformar a vida. Infelizmente, as pessoas parecem que não querem falar de Jesus. Eles querem falar sobre qualquer outra coisa, menos Jesus. As pessoas aceitam você falar de Deus, de algo superior, mas quando você fala de Jesus, quando você fala de pecado, quando você fala de confrontação de valores, quando você fala de algo que vai ter que fazer você despojar do velho homem, as pessoas não querem ouvir. Elas não aceitam que elas precisam de um Salvador. Elas falam, não, eu não preciso. Você pode ver, que Deus abençoe, vou orar por você. Tudo isso é muito bem aceito a hora que você parte para a explicação da Bíblia, explicação de Jesus, do sacrifício na cruz. Não quero saber disso não, vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. As pessoas não querem. E muitas vezes nós estamos presos a tantas futilidades, meus irmãos, tantas coisas fúteis. Nós precisamos rasgar essas vestes antigas, desprender das futilidades e nos apegar a Cristo. Focar em Cristo. A razão para isso é as pessoas não querem ser confrontadas nos seus pecados. Elas certamente não querem assumir que precisam de alguém para salvá-las. Quando falamos de Jesus, nos concentramos em sua morte no nosso lugar. Falar sobre Cristo e tomar uma decisão sobre Ele para a sua salvação. Elas não querem falar sobre isso. Por quê? Porque não entenderam, não foram transformadas, regeneradas pelo Espírito Santo. Elas não querem. Elas vão fugir, vão mudar de assunto, vão pedir para que você não vá mais na casa dela da próxima vez. Elas não querem ouvir sobre Jesus.
Um exemplo claro, imagine você indo no médico. Você chega ao médico para ser examinado, porque você está com um problema. E o médico diz, você não está muito bem não, né? Mas vamos manter a amizade, né? Vamos ficar tudo bem. Então, em vez dele dizer para você o que tem de errado na sua vida, com a sua saúde, eu acho que você é uma pessoa muito legal, né? Descansa, cuida da sua saúde, né? Faça o melhor. E não te fala do seu problema, não diagnostica aquilo que você está procurando saber, que está te causando incômodo. Você vai voltar nesse médico? Não vai. Você não quer saber mais dele. Você queria uma ajuda real, não atitudes superficiais. E muitas vezes nós temos sido superficiais com as pessoas. Temos sido superficiais nos relacionamentos, no aconselhamento, com aqueles que estão pedindo ajuda, socorro para nós. Aí você procura outro médico. E aí o que ele faz? Ele fala sobre esportes, fala sobre a importância da assistência social, nesse período que está finalizando a pandemia, onde há muitos desempregados. Você, ficaria satisfeito com esse médico? Também não. Por quê? Porque nós queremos um diagnóstico. E por que nós não queremos um diagnóstico quanto à nossa relação com Deus, do nosso pecado, das nossas feridas, daquilo que nós fizemos para Deus? Por que a gente não quer esse diagnóstico? Precisamos dar um diagnóstico correto. E as pessoas também devem receber um diagnóstico correto. O caminho do inferno é um caminho sem Jesus. O inferno existe. Ele é um caminho sem Cristo. Devemos dizer a verdade das Escrituras, meus irmãos. Algumas pessoas vão ouvir sobre a vida eterna. Algumas pessoas vão crer em Cristo para salvá-las do pecado, da morte eterna. Outros resistirão à mensagem e tentarão te calar, tentarão fazer que você não fale mais daquilo. Elas não querem ser salvas. Salva do quê? Elas não querem um diagnóstico dos seus pecados. Elas não querem. Isso aconteceu quando Paulo e Silas estavam pregando. Os judeus, incomodados com aquilo, chamaram o que? A malandragem. Vamos lá causar. Vamos lá tumultuar. Vamos acabar com esses caras. E tentaram pegar Paulo e Silas na casa de Jason. E trouxeram só Jason, levando eles, falando que eles estavam adorando outro rei, chamando Jesus de rei, e não o imperador. Eles tinham culto ao imperador César. E esses homens tentaram pegar Paulo. E eles vão tentar pegar vocês quando vocês dizerem a verdade para eles. Vão tentar silenciar vocês. Haverá isso também. Pessoas resistirão aqui conosco também. Organizações cristãs estão sendo atacadas. As pessoas querem que a liderança de organizações cristãs não seja somente feita por lideranças cristãs. Eles acham isso discriminatório. Eles acreditam que precisam de pessoas que não são cristãs dentro de uma organização cristã. É uma ideia ridícula. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles não gostam da ideia de um padrão absoluto do que é certo, do que é errado. Tanto que irão o quê? Há extremos para silenciar aqueles que estão ainda mantendo o padrão de certo e errado. Eles atacam aqueles que falam. Então, quando você vai ensinar, você tem uma responsabilidade muito grande diante de Deus e diante daqueles que vão ouvir. O professor tem que tomar muito cuidado. Aquele que se dedica a ser mestre. A sua responsabilidade é muito grande. Você será cobrado por isso. O juízo será maior. E também há a responsabilidade do ouvinte, aquele que está ouvindo. Por causa do problema em Tessalônica, Paulo e Silas tiveram o quê? Que sair. Viajaram para o sul, para a cidade de Bereia. Ora, aqueles de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Versículo 11.
enquanto a história de Tessalônica se concentrou nos professores, em Bereia ela se concentra nos ouvintes. Olha o que eles fizeram. O texto diz que os bereanos receberam a palavra, e a palavra recebida aqui quer dizer bem-vinda. Eles receberam de uma maneira boa aquela palavra. Eles estavam abertos, dispostos a ouvir o que Paulo e Silas tinham a falar. Essas pessoas eram mais nobres porque deixaram suas noções preconceituosas para trás e o que? Eles ouviram aqueles pregadores. Mas não foi só isso. A maioria das pessoas que são contra o evangelho, o que elas fazem? São pessoas que nunca foram transformadas, provavelmente por ele, pelo evangelho. Mas eles não sabem quem é Jesus, o que ele veio fazer, eles não sabem o significado do Natal, o significado da Páscoa. Então eles vão criar, mas o Natal não foi 25 de dezembro, mas a Páscoa não foi tal dia. Eles vão criar detalhinhos para desfocar o que é o essencial do Evangelho, que é Cristo. Nós celebramos no Natal o nascimento de Cristo. Na Páscoa, nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição, que é aquilo que nos dá a vida eterna, aquilo que nos garante que assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, que a nossa vida não termina aqui, nesse plano terrestre, que nós teremos nosso corpo transformado, os que estiverem vivos, e aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão e terão seus corpos novos. Isso tem que trazer alegria. Por quê? Porque nós perdemos parentes, nós perdemos entes queridos. E alguns morreram fiéis em Cristo. E sabe qual é a certeza que nós temos? Que um dia nós os encontraremos. Um dia nós os veremos. Por exemplo, um atleta, ele nasce com um dom. Geralmente ele já se destaca porque ele tem aquele dom. Mas ele vai ser o melhor atleta, não somente porque ele possui o dom, mas porque ele está apto a aprender. Então ele ouve o seu primeiro treinador, ele ouve os seus colegas, ele está pronto para se aperfeiçoar naquilo que Deus já deu para ele. Nós devemos ser assim com a palavra de Deus. Nós devemos procurar aprender, ouvir aquilo que as pessoas têm a nos ensinar. Nós já recebemos um dom de Deus, mas nós temos que exercitar, aprender, procurar aprender cada vez mais, ser ensináveis, Os bereanos eram assim. Você está aberto para ouvir o que a Bíblia tem a dizer? Quando você lê as suas devocionais diárias, mas, puxa vida, eu estou perdendo hora. Você simplesmente lê as devocionais e deixa os textos bíblicos para trás? O que você faz? O que você prioriza? Você pula a leitura bíblica ou a história? Você está aberto a instruções do Senhor ou você está apenas efetuando o login para começar o dia? Tem gente que está fazendo devocional no automático. Não está prestando atenção naquilo que está lendo, não abre a Bíblia para ler o texto bíblico da devocional, lê somente a meditação. Verifique, meus irmãos, o que está sendo ensinado. Os bereanos examinaram as Escrituras todos os dias para ver se o que o Paulo estava falando era verdadeiro. Essas pessoas verificaram o que Paulo estava dizendo, para ver se era preciso o que ele estava dizendo. Os falsos professores citam a Bíblia livremente, para quê? Para justificar um argumento. Espalham sua conversa com palavras espirituais. Eles vendem liberdade, eles colocam a escravidão no lugar da liberdade. Você pode provar qualquer coisa da Bíblia, desde que você não se preocupe com o contexto que está sendo pregado, falado. Usar um texto sem contexto. Quando você estiver assistindo TV, por exemplo, e estiver naqueles canais de igrejas que costumam pedir dinheiro, descaradamente,
e usam a Bíblia para isso, verifique se o texto bíblico diz realmente o que ele está dizendo. Eu estou falando isso porque tem muitas pessoas que ainda mandam dinheiro para esses lugares. E muitos trabalhos sérios estão sendo deixados de lado. As pessoas não têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas mandam dinheiro para qualquer outra instituição. Mas eles não têm um compromisso com Deus. Verifique os textos bíblicos. Eu me lembro de estar assistindo um canal, a pessoa utilizando Isaías 58 para pedir dinheiro e não tinha nada a ver. O texto que ele estava usando não falava nada daquilo que ele estava mencionando. Devemos verificar o que os outros nos dizem. Os bereanos entenderam isso. Irmãos, para aqueles que ensinam na escola dominical, em casa, em grupos de jovens, para aqueles que estão à frente da igreja, a palavra de Deus, na carta de Tiago, nos lembra: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ensinar algo sério, devemos nos preparar diligentemente, com cuidado. O nosso ensino deve vir das Escrituras e não o contrário. Devemos ensinar o que Deus diz e não usar as Escrituras para apoiar o que nós dizemos. Tem pessoas que querem argumentos do mundo e partir do argumento do mundo para encaixar a Bíblia ali. Infelizmente, algumas igrejas estão fazendo isso. Eles usam argumentos, coisas do mundo e encaixam a Escritura naquilo. Eu não sei qual a intenção disso, mas muitas igrejas estão fazendo isso. Quando nós temos que partir das Escrituras para os demais ensinos que nós temos. E um exemplo que nós temos disso é o impulso atual que a nossa sociedade, comunidade, mídia, tudo está fazendo as formas para aceitarmos todo tipo de comportamento sexual. Aqueles que desenham seus ensinamentos da Bíblia ensinarão que, embora o amor de Deus esteja disponível para todas as pessoas, e isso é uma verdade, e nós vimos hoje pela manhã que Raabe, uma prostituta, foi escolhida para ser da linhagem daquele que viria nos salvar, que é Cristo. Ela está lá no livro dos heróis da fé, registrada. Uma mulher que teve sua vida, uma vida de promiscuidade, foi escolhida por Deus. Então Deus pode resgatar e transformar qualquer vida. Mas o que eles estão querendo é impor que tudo isso é normal para nós. Nós devemos amar, sim. Eu tenho amigos homossexuais, converso, respeito. Contudo, eu não abro mão e não negocio a palavra de Deus quanto a isso. Não negocio. E é isso que nós temos que ensinar, falar, porque nós não vamos transformar ninguém, mas é o Espírito Santo, é Deus que vai transformar. Então devemos sim tratá-los com respeito, com amor, mostrar que o amor de Deus pode sim. Mas a intimidade sexual, meus irmãos, ela deve ser entre um homem e uma mulher no contexto do casamento. Qualquer coisa fora disso é fornicação ou adultério, tá? Qualquer coisa fora desse contexto. O casamento é o que ocorre entre um homem e uma mulher. Aqueles que começam com a cultura contemporânea irão à Bíblia buscando o quê? Formas de impor suas preferências culturais à Bíblia. Então eles vão usar a relativização da Bíblia, isso é, eles vão deixar de lado o que Deus deixou para nós como ensinamento e vão falar, está todo mundo fazendo. Ah não, isso não é pecado mais não. Está tudo bem viver desse jeito. Se nós queremos ser bons professores, primeiro nós devemos nos submetermos à autoridade da palavra de Deus. Devemos ler, ouvir, meditar, estudar cuidadosamente. Para aqueles que ouvem, essa passagem nos desafia o quê? Abrir nossas mentes, nossos corações para as instruções de Deus. Somos desafiados a receber a palavra de Deus. Vocês estão se expondo à palavra de Deus? Estão lendo a palavra de Deus por conta própria? Ou a porção que você recebe é só aos domingos? Essa passagem também nos lembra que devemos o quê? Verificar o quê?
as coisas que nós ensinamos, ouvir todas as coisas com discernimento, reter o que é bom. Ao ouvir as notícias da televisão, da internet, devemos perguntar: qual é o pressuposto, qual é o viés do repórter, qual é o pressuposto daquele que está noticiando, e qual é o outro lado da história? Nós devemos ser críticos, meus irmãos. Não é simplesmente engolir água abaixo aquilo que vem para nós, não. Na faculdade nós devemos ouvir o que os professores têm a dizer, absorver, interagir, fazer perguntas, argumentar. O que o professor está dizendo é verdade? Os motivos para suas conclusões são sólidos? Devemos estar sempre de guarda para que o erro não nos persiga em todas as partes da nossa vida. O que os outros dizem sobre Deus? Onde você encontra isso na Bíblia? A passagem é citada com precisão? Esta referência está no contexto ou fora de contexto? Qual foi o entendimento dessa passagem ao longo dos séculos? Alguns de vocês podem falar assim: pastor, dá muito trabalho isso, eu não quero isso não. A gente costuma fazer, e gastar tempo, energia e trabalho com aquilo que é importante para nós. Os nossos filhos, nosso trabalho secular, que é o que põe o alimento dentro de casa, para diversas coisas, aquilo que nós gostamos. Por que nós consideramos o que? Aquilo importante. E a palavra de Deus não é importante? Você pode se sentir cansado, desgastado em certas ocasiões, mas você continua, por quê? Por causa do valor que você colocou naquilo. Por quê? Aquilo é importante para você. O que eu estou sugerindo hoje, irmãos, é que você coloque energia, coloque vitalidade na sua busca pela verdade. Que você invista o mesmo tempo que você gasta, o mesmo tempo que você se dedica no seu relacionamento com seu filho, com sua esposa, com outras coisas que você gosta de fazer, dedique-se ao Criador, ao Salvador e ao Redentor. Coloque esse mesmo esforço na sua preparação para a eternidade. Peça ajuda de Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, meus irmãos. A Ele seja dada toda a glória.